sejam todos bem-vindos ao CNN Entrevistas. Eu sou Luísa Martins e ao lado de Basília Rodrigues, entrevistamos o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Barroso chegou ao topo da carreira da magistratura 10 anos depois de ser indicado à corte pela então presidente Dilma Rousseff. Antes, boa parte de sua carreira havia sido dedicada à advocacia, com atuações relevantes, inclusive no próprio Supremo. Formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, é mestre pela Universidade de Yale e doutor pela própria UERJ, onde também é professor titular de Direito Constitucional, tendo realizado estudos de pós-doutorado na Harvard Law School. Presidente, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, presidente, pela presença aqui. Prazer estar aqui com vocês. Presidente, o senhor completa agora nesses dias um ano de gestão à frente do Supremo e também do Conselho Nacional de Justiça. Que balanço o senhor faz desse período? Eu acho que extremamente positivo, pelo menos do meu ponto de vista. Eu acho que o país acalmou institucionalmente, acho que os poderes têm relações harmoniosas, respeitosas, independentes e com as divergências naturais da democracia, porque pensamento único só existem em ditaduras. Mas acho que o país, do ponto de vista institucional, vai muito bem. Do ponto de vista interno, também o Supremo vive um momento de muita harmonia, de grande cooperação entre os ministros. Nós conseguimos avançar a pauta e tivemos um acréscimo relevante de produtividade nas decisões do Supremo. E eu acho que nós conseguimos algumas transformações muito importantes no Poder Judiciário brasileiro. Eu tinha muita vontade de ter conseguido trabalhar mais intensamente pela pacificação do país, de construção de pontes, não de mudanças de posições, porque eu acho que a democracia tem lugar para liberal, para conservador, para progressista, mas trabalhar mais para diminuir um pouco o nível de tensão e de agressividade que passou a existir na vida pública brasileira. Porém, algumas circunstâncias dificultaram isso. Os inquéritos do 8 de janeiro, o inquérito sobre a tentativa de golpe, isso dificulta uma pacificação plena, mas a gente não tem como deixar de julgar. Então, eu atendo todo mundo e investi energia nisso, mas procurei imprimir as mudanças possíveis e mais profundas no judiciário. E aí criamos no Conselho Nacional de Justiça, com o apoio dos conselheiros, um exame nacional de magistratura. Ou no Brasil, para você ser juiz de direito, você tem que fazer um concurso público, cada tribunal organiza o seu concurso, e vai continuar a ser assim, mas para poder fazer esse concurso, primeiro tem que passar num exame nacional instituído pelo CNJ. Isso vai criar um padrão nacional para a magistratura e vai acabar com rumores de coisas erradas que aconteciam em alguns concursos, sobretudo em alguns estados. Fiz a mesma coisa criando um exame nacional de cartórios para dar um choque de moralidade nesse segmento também da vida brasileira. E criamos um grande programa de bolsas para os candidatos negros à magistratura, para que a magistratura brasileira progressivamente tenha mais a cara da demografia efetiva brasileira. Você vai em eventos de juízes, só tem brancos e não corresponde ao país, e nós precisamos aumentar essa representatividade por equidade racial. Nós, em matéria de direitos humanos, além dessa questão das bolsas, a implementação das medidas de paridade de gênero. Agora, as promoções no Poder Judiciário para os tribunais, se um homem tiver sido promovido na vaga anterior, a vaga seguinte necessariamente tem que ser uma mulher. Isso foi aprovado no CNJ e nós temos implementado. Trabalhei na comunicação com a sociedade. Agora, depois de todo o julgamento do plenário físico, a gente faz um documento chamado Informação à Sociedade, diagramado, bonitinho, com uma explicação, uma ajuda para a imprensa mesmo divulgar de forma precisa o que foi decidido. Fiz um pacto pela linguagem simples para a gente diminuir o juridiquês no Poder Judiciário e uma padronização das emendas que eu acho que vai revolucionar o judiciário. Eu falei que tinha feito isso num congresso em Madrid, no Congresso de Direito Constitucional. Recebi pedidos para trabalhar pela universalização. A ementa é aquele resumo da decisão que se recebe, que precede o caso e que faz você entender em 1,5 página no máximo o que foi decidido. Então, um modelo muito simples em que a gente coloca em um parágrafo o caso em exame, no outro parágrafo qual é a questão em discussão, no outro parágrafo qual foi o fundamento da decisão e no parágrafo seguinte o que a gente chama de dispositivo, que é a conclusão da decisão.
vai ficar fácil de entender e para fins de catalogação vai ser muito melhor. Trabalhei no plano da sustentabilidade, nós articulamos no Supremo o Pacto dos Três Poderes pela Transformação Ecológica, que eu acho que é a grande preocupação, é a grande questão do nosso tempo, como o que está acontecendo na Amazônia com a seca, no Pantanal com queimadas, no Rio Grande do Sul com enchente. Isso é um alerta da natureza de que nós precisamos agir, de modo que temos esse pacto. Nós conseguimos fazer acordos com as companhias de eletricidade privada e pública para uma usina fotovoltaica para o Supremo. Eu estive na China com a presidente Dilma, que é presidente do BRICS, que se dispôs a financiar um projeto de descarbonização do judiciário. Estamos trabalhando nisso com os diferentes tribunais. Nós estamos fazendo uma campanha contra a violência doméstica, vai sair logo depois das eleições. A Lei Maria da Penha é muito importante, mas a gente tem que mudar a cultura das pessoas. Depois pretendo fazer uma seguinte sobre enfrentar a cultura de espancamento de crianças, achar que bater em criança é educar. Ou seja, temos feito um bocado de coisa. Um ano de muito trabalho, né? Temos trabalhado. Ministro, como setorista de judiciário, eu junto com outros colegas, a gente sempre esperava o momento do seu voto para entender o norte do julgamento. Então, falar de Barroso e dessa simplicidade ou busca por uma comunicação mais efetiva é algo muito combinado, né? O senhor realmente, como advogado, ministro, agora como presidente, sempre foi um entusiasta dessa facilidade das pessoas assimilarem o que a gente está falando, onde a gente quer chegar. O senhor acha que a população hoje entende mais do judiciário quando vê aqui o conflito na esplanada dos ministérios, com o poder legislativo, o poder executivo, sendo atacado muitas vezes nas redes sociais por invadir a competência de outras autoridades, assim como a linguagem simples? O senhor acha que as decisões difíceis estão sendo compreendidas pela população? Quanto à linguagem simples, eu acho que a felicidade na vida é você se transformar na melhor pessoa que você consegue ser e poder viver o que prega. Eu sempre preguei a linguagem simples e, portanto, ao chegar no judiciário, eu procuro, tanto nos meus votos como na comunicação com a sociedade, utilizar a linguagem simples. Eu devo isso muito à imprensa. Eu sempre fui um consumidor voraz de imprensa. Sempre li jornais, sempre li revistas. Ainda hoje, todo dia eu acordo, eu leio pelo menos a primeira página de todos os jornais brasileiros mais importantes. E quando tem tempo, leio dos estrangeiros também, leio The Economist quando eu posso, leio o New York Times quando eu posso. A imprensa teve um papel muito importante na minha formação. E a característica da imprensa é você ter que se comunicar de uma forma simples com um público que não é especializado naqueles temas. De modo que eu devo isso à imprensa e talvez seja uma das razões de eu ter o apreço que eu tenho pela imprensa. Eu acho que a comunicação com a sociedade é muito importante. As pessoas precisam entender o que a gente faz. E algumas transformações no Brasil e algumas circunstâncias da vida brasileira fazem com que todo dia, na televisão e no jornalismo impresso, tenha alguma questão envolvendo o Poder Judiciário e, mais comumente, o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem que ter mesmo a capacidade de se comunicar com a sociedade. O próprio fato de, no Brasil, diferentemente de outros países, você ter um ministro do Supremo, por exemplo, conversando na televisão com um jornalista, é porque essa proeminência do papel do judiciário no Brasil exige que a gente tenha a humildade de ir a público explicar o que está fazendo. E é isso que eu procuro fazer. O problema do Supremo e do judiciário brasileiro é que a Constituição brasileira dá muitas competências ao Poder Judiciário, muitas que em outras partes do mundo são deixadas para a política. De modo que a gente decide muitas questões que são divisivas da sociedade. Se você vai discutir interrupção da gestação, tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Você discute pesquisas com células-tronco embrionárias, tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Se você está discutindo demarcação de terras indígenas, tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Se você está discutindo a questão ambiental, tem gente que tem uma visão
mais radical, tem gente que tem uma visão mais amena ou negacionista da questão ambiental. Você decide uma questão tributária, você decide contra o governo, eles dizem que a gente vai quebrar o país. Você decide contra o contribuinte diz que você é fiscalista. Ou seja, a gente está sempre desagradando alguém. Juiz e ministro supremo tem que ser um sujeito bem analisado, porque o grau de rejeição é relevante. E o sujeito que ficou feliz hoje, ele está desagradado amanhã com a outra decisão. Então, recentemente, eu vi uma pesquisa que dizia que o Supremo só tem 49% de apoio. Disse que coisa extraordinária, 49%. A quantidade de coisa polêmica em que a gente está envolvido. Além do que, nos últimos 4 anos, o Supremo era o principal alvo de uma visão política de mundo que considera que os tribunais que têm o papel de limitar o poder estão invadindo a esfera dos outros poderes. Ministro, a esse respeito, eu lembro que o senhor, no seu discurso de posse como presidente do Supremo, o senhor fez esse apelo por diálogo entre os poderes justamente depois de um longo período aí em que o Supremo esteve sob ataque. Mas a gente tem visto alguns embates ainda frequentes, principalmente vindos do Congresso Nacional, com uma série de pautas que buscam também modificar ali, né, o funcionamento do Supremo. Como é que o senhor diagnostica a relação entre os poderes hoje e como vê essas propostas que estão sendo discutidas no Congresso? Primeiro, eu não chamaria de embates. Eu acho que a imprensa dramatiza um pouco as divergências. Divergências existem, como é próprio da vida democrática. Portanto, as relações com o Congresso são as melhores possíveis. E com o Executivo também. Eu tenho boa relação pessoal com o presidente do Senado, tenho boa relação pessoal com o presidente da Câmara, tenho boa relação pessoal com o presidente da República. Mas não deixo de fazer absolutamente nada do que acho que devo fazer, se eventualmente contrariar. E se não contrariar, melhor ainda. Mas não existe essa aliança, esse tipo de compromisso com nenhum dos poderes, mas a relação institucional cordial é muito boa, é muito bom você na vida poder sentar numa mesa e às vezes as pessoas têm uma compreensão errada. Quando surgiu o problema do orçamento, por exemplo, do orçamento impositivo e a discussão sobre as emendas PIX, houve uma decisão importante do ministro Flávio Dino e aquilo criou um ambiente de algum grau de tensão. A mim me pareceu bem convidar o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o representante do presidente da República e os 11 ministros, sentamos numa mesa e conversamos. E acho que chegamos a uma solução melhor do que o que se tinha antes. Então, a emenda PIX, que antes era mandar o dinheiro para a prefeitura sem nenhum plano, nenhum projeto, agora tem que ter um plano, tem que ter um projeto, um plano de trabalho. As emendas de bancada e de comissão agora têm que ir para projetos estruturantes ou para projetos nacionais ou regionais, não é mais uma divisão, cada parlamentar fica com um X de dinheiro para fazer o que quiser. Então, eu acho que a gente fez um avanço, algumas pessoas compreenderam, algumas pessoas tiveram uma visão crítica, mas como eles estão mediando? É isso mesmo. O judiciário, é curioso eu dizer isso, sendo juiz, o judiciário é uma instância patológica da vida. Porque as pessoas só vão ao judiciário quando tem briga. E a briga não é a forma natural de você resolver problemas na vida civilizada. Você resolve amigavelmente, você resolve negocialmente, você resolve administrativamente. Então, nós criamos muito uma cultura de litigiosidade no Brasil. De modo que eu acho que conversar com os poderes faz parte da vida institucional democrática. Agora, cada poder tem o seu papel e quando a Luísa falou em embates, eu acho que há divergências e há discordâncias. E aqui é um ponto importante, a Constituição brasileira, ela é uma Constituição muito evoluída. Não quero usar a palavra progressista, para não parecer que ela é apropriada por um segmento. Mas é uma Constituição que dá ênfase para a educação básica, pública. É uma competência que tem esse programa extraordinário que é o Sistema Único de Saúde. É uma Constituição que tem regras muito claras sobre proteção ambiental, sobre proteção das comunidades indígenas. E o Supremo interpreta essas normas e as aplica. E tem muita gente que não gosta, mas no fundo não gosta da Constituição.
Você acha que a Constituição é, em certa medida, utópica quando fala desses valores, desses direitos fundamentais, acessos como saneamento, moradia, educação, saúde, que no dia a dia a sociedade não se vê, de fato, plenamente beneficiada? A gente está falando de uma Constituição ou de uma peça de intenções? Não, a Constituição brasileira tem muitos defeitos, mas ela também tem muitas virtudes e esses pontos que você apontou como problemáticos fazem parte das virtudes. É uma Constituição ambiciosa, mas a Constituição é também um projeto para o futuro, um projeto para a implementação. Ela não é utópica em nenhuma medida e ela vem se tornando efetiva progressivamente. Nós conseguimos universalizar a educação básica, que é o que prevê a Constituição, com atraso. O Brasil só universalizou a educação básica 100 anos depois dos Estados Unidos. Isso explica muita coisa. A Constituição tem um programa ambicioso em matéria de saúde pública. Talvez seja o mais importante programa de inclusão social do mundo, o Sistema Único de Saúde brasileiro. Um sistema universal, atende todo mundo e procura atender integralmente. Há até uma judicialização excessiva nessa matéria. O Supremo interveio recentemente, eu acho que arrumando um pouco a casa. A Constituição protege, sim, o meio ambiente e protege pioneiramente. A Constituição brasileira talvez tenha sido a primeira a falar de justiça intergeracional, que é o compromisso com as próximas gerações. É claro que eu, como você, como qualquer pessoa, tenho a impaciência de um país que não avança na velocidade que a gente gostaria. Essa é uma sensação que une esquerda, centro e direita. Uma sensação de um país ainda aquém de um destino que eu acho que a gente tem, dessa sociedade extraordinária, multirracial, multicultural, talvez o país mais bonito do mundo. O Brasil, às vezes, teve elites que não estiveram à altura da construção de um grande país. Mas, como eu falei, a história é um processo e, portanto, a Constituição ajuda nesse processo. Por isso que eu, de vez em quando, uso a expressão a gente tem que empurrar a história. Não é empurrar a história na direção que eu quero, empurrar a história na direção que a Constituição determina. De modo que eu não acho que ela seja utópica, mas nem tudo que ela diz se realiza instantaneamente. Mas ela é um roteiro para o nosso trajeto institucional. E qual a história que o senhor está vendo aí pela frente? Aí eu tenho que chamar do ponto de vista político, né? A gente passou, num passado recente, pela prisão de um ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Prisão esta que acabou caindo por terra, as próprias condenações por decisão do Supremo Tribunal Federal, que anulou entendimentos das outras instâncias. Qual é a história que o senhor está vislumbrando aí? O senhor que tem um lugar privilegiado, uma ótica muito mais limpa, né, das coisas que estão por vir do que nós, jornalistas, a população. Será que o Brasil poderá ver a prisão de um outro ex-presidente da República? Olha, a minha bola de cristal está bem embaçada. E ela tem um defeito que ela geralmente só enxerga para trás. De modo que eu não tenho como comentar e prever isso. Mas olhando em termos de história, eu procuro olhar além da fotografia e ver o filme. E o filme da história brasileira, sobretudo da redemocratização brasileira, eu considero que é um filme bom. Quando eu estava na faculdade, há 50 anos, não, 40 e poucos anos atrás, as minhas preocupações, Basília, eram como acabar com a tortura, que desonrava as instituições do país. Evoluímos. Era como acabar com a censura, que estava presente em todas as redações de jornais. Era como criar instituições democráticas num país e num continente em que a quebra da institucionalidade sempre foi, infelizmente, a regra, periódica a regra. Hoje as minhas preocupações são como melhorar a qualidade da educação básica no Brasil, como enfrentar adequadamente a mudança climática. O Brasil assumiu um papel de liderança nessa matéria, como convencer as pessoas que a gente tem que investir em ciência e tecnologia, porque esse é o futuro,
como elevar a ética pública e privada do país. O desenvolvimento precisa de uma elevação da ética pública e privada no país, um pacto de integridade que eu acho que nós ainda não celebramos plenamente, que é no espaço público não desviar dinheiro, no espaço privado não passar os outros para trás. De modo que, embora eu tenha muitas preocupações, a qualidade das minhas preocupações mudou muito ao longo da história da redemocratização brasileira. E por isso eu tenho uma visão construtiva da vida. Acho que a gente tem andado na direção certa, ainda quando não na velocidade desejada. Só que essa trajetória ela não é totalmente linear, ela é feita de idas e vindas. Portanto, a gente tem que, no Brasil, ter algum grau de indignação para empurrar a história e algum grau de resignação para não ficar amargo. Eu procuro me comportar assim. A questão do ex-presidente e atual presidente, houve uma evolução dos fatos que fez com que a maioria do Supremo entendesse que teria havido uma suspeição do juiz que havia proferido a decisão de primeiro grau contra o presidente da República. O Supremo nunca examinou o mérito desta causa, mas entendeu que havia esse vício de origem e essa foi a razão da decisão que anulou o julgamento. Ministro, o senhor falou até agora, né, falando de com o que o senhor sonhava quando era estudante, e era um contexto realmente de ruptura, né, institucional. O senhor falou da época da censura, da tortura da ditadura militar. Houve, claro, todo mundo sabe, né, os ataques antidemocráticos ali no dia 8 de janeiro de 2023. O senhor acha que o Brasil já superou esse trauma institucional? Como é que o senhor avalia aquele período, né, e como que o país, e, enfim, qual foi também o papel do Supremo na resolução, né, desse conflito? Olha, eu acho que a invasão em si do Supremo, do Congresso e do Palácio do Presidencial é um trauma em qualquer país. Quer dizer, aquele foi um momento, talvez um dos piores momentos da vida brasileira, e não acho que foi fruto de um acaso. Acho que ele foi fruto de um processo histórico de desenvolvimento do extremismo, da intolerância e da baixa civilidade. Porque a democracia tem lugar, como eu já falei, para conservadores, para liberais, para progressistas. Eu não tenho dificuldade de lidar com nenhuma pessoa em razão da sua identidade ideológica. E acho que a alternância no poder é uma coisa formidável. Mas o que me pareceu que aconteceu de pior no Brasil durante um período recente foi a perda da civilidade, a baixa civilidade, a grosseria ocupando o espaço público e a sua naturalização, como está se vendo nas campanhas eleitorais. Agora, a grosseria é sempre uma derrota do espírito. Nem quando o ex-presidente dizia as coisas mais grosseiras em relação a mim, nunca me pareceu próprio responder no mesmo tom. Se eu respondesse no mesmo tom, eu teria perdido, porque ele teria transformado a minha natureza para uma natureza pior, e isso não seria bom. E, portanto, a gente precisa recuperar a civilidade. E a polarização política, ela sempre existiu em qualquer democracia e sempre vai existir, e é bom que seja assim. Quer dizer, desde o primeiro momento, a primeira democracia moderna nos Estados Unidos, a Constituição de 1787, George Washington tem 2 mandatos. Já na sucessão do George Washington, se dividem os federalistas do John Adams e os republicanos do Thomas Jefferson com visões diferentes de qual devia ser o tamanho do governo federal, do governo central. Você vai na Revolução Francesa, estamos ainda no final do século XVIII, você já tem a esquerda e a direita, cada uma com uma visão de qual deveria ser o papel do rei, e alguns achando que não devia nem ter rei. Portanto, na história da humanidade, onde há democracia, há visões contrapostas, é inevitável e eu diria que talvez seja desejável. Portanto, o que as instituições têm que fazer é permitir a convivência harmoniosa entre as pessoas que pensam diferente. Portanto, acabar com essa ideia de que quem pensa diferente de mim só pode ser um cretino completo a serviço de alguma causa escusa. Quer dizer, quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro
na construção de uma sociedade aberta e plural. Lembro de uma frase do vice-governador do Rio, um grande educador, que era o Darcy Ribeiro, que ele brincava dizendo: a direita tem que ganhar de vez em quando para consertar os palácios. É só uma brincadeira para dizer que a alternância no poder, mesmo entre liberais, conservadores e progressistas, é bom para a vida. Ninguém tem o monopólio da virtude, ninguém tem o monopólio da verdade, ninguém tem o monopólio do amor ao Brasil. As pessoas têm visões diferentes e merecem respeito e consideração nas suas diferentes visões. Portanto, eu gostaria muito, e vivo assim, e trabalho assim, para criar uma cultura de paz na divergência. Aqui o senhor fez uma menção ao ex-presidente Jair Bolsonaro nesta sua última resposta, Eu não ministro. citei nome de ninguém aqui. Não citou, falou ex-ministro e disse ser o alvo de algumas palavras duras, né, dele. Em respostas anteriores, o senhor falou assim: nos últimos 4 anos o Supremo Tribunal foi o alvo. Aí eu fiquei em dúvida, o senhor acha que virou a página ou o Supremo segue sendo o alvo de uma parcela de críticos ou da população em geral? Que momento o STF vive hoje, se na sua avaliação no passado, em outro governo, ele era o alvo? Não, a crítica, o Supremo sempre vai estar sujeito à crítica e é bom que esteja. Assim, na vida, ninguém é bom demais, ninguém é bom sozinho e todo mundo está sujeito a visões contrapostas e a gente tem que saber lidar com isso com naturalidade. O que aconteceu um pouco de ser alvo é alguém dizer, eu penso que inverazmente, o Supremo não me deixa governar, como me aconteceu de estar num evento em São José dos Campos, São José do Rio Preto. Em algum momento veio um empresário à minha mesa, eu estava jantando com a minha chefe de gabinete, um sujeito educado, e falou: ministro, eu sou empresário em Miami e eu gostaria de, respeitosamente, lhe fazer uma pergunta. Eu disse: claro, pois não. Disse: por que o Supremo não deixa o presidente governar? E eu disse: você poderia me dar um exemplo de alguma decisão do Supremo que não deixa o presidente governar? E ele disse: não, eu não gostaria de ser indelicado com o senhor. Eu disse: não, absolutamente você não vai ser indelicado, pode me dar um exemplo. Ele não conseguiu dar um exemplo. E aí eu disse a ele: foi a decisão do Supremo que permitiu os estados e municípios atuarem na pandemia? Ele disse: não, essa achei que foi uma boa decisão. Foi a decisão minha mesmo que determinou que estrangeiro para entrar no Brasil tinha que ter certificado de vacinação? Eu disse: não, os Estados Unidos também fizeram isso. Foi a decisão que puniu o deputado que convocou todo mundo para invadir o Supremo e tirar a gente à força? De dizer: não, ninguém de bem apoia aquilo. Ele disse: qual foi a decisão? Ele disse: o senhor é muito eloquente, muito obrigado, foi embora. Ele não tinha ele frequentava algum grupo que dizia que o Supremo não deixava o presidente governar. É claro que você pode discordar de uma decisão. Bom, o Supremo impediu a nomeação do diretor da Polícia Federal. Vamos supor que essa seja uma questão controvertida. Não foi isso que impediu o presidente de governar. O Supremo determinou a CPI da Covid. Está na Constituição. Se 1/3 dos senadores pedir e indicar o fato, é um direito das minorias. Teve CPI contra o presidente Fernando Henrique, contra o presidente Lula, contra o presidente Dilma. Faz parte da vida. De modo que, às vezes, as pessoas reclamam do Supremo quando elas não gostam da Constituição, ou dizem que o Supremo é ativista quando não gostam da decisão, que foi a decisão em cumprimento da Constituição. Então, o Supremo foi eleito como alvo, porque o populismo autoritário, ele tem a tendência natural de dividir a sociedade em nós e eles. E o nós é o povo decente, trabalhador e conservador, e eles, as elites globalistas, esquerdistas e corrompidas. Essa é a divisão típica do populismo, quando é um populismo de direita. Também tem populismo de esquerda, que também é muito ruim. E, portanto, o populismo tem a necessidade de eleger inimigos. E o Supremo foi eleito o inimigo. Eu repito, você pode discordar de decisões, eu mesmo discordo de decisões, o ministro discorda, a gente vota vencido. Portanto, o Supremo também não tem o monopólio da virtude, porque ninguém tem. Mas uma coisa é você divergir de uma decisão e querer criticar uma decisão. A outra coisa é você ter um comportamento destrutivo em relação às instituições ou ofensivo em relação às instituições.
E aí é o problema da anti-institucionalidade e do antipluralismo do populismo. Só nós representamos o povo. Aqui nesse estúdio tem 10 pessoas que integram o povo brasileiro e há 10 visões diferentes de mundo, provavelmente. De modo que ninguém tem um monopólio da representação da vontade do povo. Tem um dado que ilustra isso, né? No 8 de janeiro, das sedes dos poderes, o prédio mais destruído foi do Supremo Tribunal Federal, com as poltronas que foram arrancadas, o crucifixo, aquela estátua em frente ao STF. Sempre me chama muita atenção isso. Tinha Congresso, tinha Palácio do Planalto e STF. O prédio que mais sofreu com a invasão foi o Poder Judiciário. Porque era o inimigo. Era considerado o inimigo. E, na verdade, o Supremo foi um defensor da democracia. Quando nós impedimos no Supremo e no TSE, eu era presidente, a volta do voto impresso com contagem pública manual, porque essa é uma outra coisa do populismo. Às vezes o sujeito tem vergonha do que é, porque a proposta era voto impresso com contagem pública manual, estava lá. E, evidentemente, voltar à contagem pública manual num país marcado pelas fraudes, como sempre foi o Brasil, era um risco imenso e eu mesmo me opus veementemente quanto a isso, ao preço que todo mundo assistiu, mas eu estava convencido que ali estava o caminho da fraude. E se nós estamos falando de pessoas, milhares de pessoas, que foram capazes de invadir o Supremo, o Congresso e o Palácio do Planalto, imagina o que não poderiam fazer nas sessões eleitorais em que achassem que fosse perder para destruir o material eleitoral. Pode que eu acho que ali se jogou uma cartada muito decisiva da democracia brasileira. Ministro, a gente teve recentemente uma decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando o bloqueio da plataforma X em todo o Brasil. Foi uma medida drástica. Eu queria saber a sua opinião a esse respeito e em que medida isso se relaciona com a falta de regulamentação das redes sociais aqui no nosso país. A primeira observação importante é que a decisão foi confirmada pela primeira turma, foi levada ao colegiado, que era o colegiado competente. O ministro Alexandre tem tido uma atuação muito importante, corajosa, firme e que acho que ajudou o país em momentos difíceis, mas ele tem tido a condição de fazer esse papel porque ele tem o apoio institucional do Supremo, é uma visão majoritária no Supremo que apoia e mantém o que ele faz. Portanto, não é uma coisa personalista nem monocrática, é algo que corresponde ao sentimento institucional do Supremo de defesa da democracia brasileira nesse momento. Acho que esse é um ponto relevante de se destacar. Ou seja, ele não está decidindo sozinho, né? Ele reflete um sentimento coletivo de proteção da democracia. É claro que cada um, quando conduz o inquérito, conduz com as características da sua personalidade, mas ali há uma institucionalidade por trás do que está sendo feito. E não um voluntarismo individual. Acho que esse é um ponto importante que nem sempre é compreendido pelas pessoas de uma maneira geral. Mas sem tirar o mérito do que ele faz, porque isso tem um custo pessoal, de desgaste pessoal, de ameaça para a segurança, de chateação para a família. É impossível exagerar o nível de aborrecimento que o ministro Alexandre enfrentou, e eu tenho somos amigos, mas eu tenho o maior respeito e admiração pelo papel que ele desempenha. Mas é um papel institucional e colegiadamente apoiado. Pode ter alguma divergência pontual, mas no geral é uma posição institucional do Supremo. A questão do X é muito simples e nem há por que politizá-la. Uma empresa, para funcionar no Brasil, tem que ter um representante legal no Brasil. Eles tiraram o representante legal no Brasil, não tem condições de funcionar aqui. É simples assim. Agora, o argumento de liberdade de expressão não é um argumento nem sincero nem verdadeiro nesse caso, com todo respeito a quem pensa de maneira diferente. Por duas razões. Primeiro, porque o X opera sem revelar preocupações com a liberdade de expressão na China, na Arábia Saudita e na Índia, onde cumpre regularmente a legislação e as decisões judiciais. No Brasil,
ficou preocupado com a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um valor essencial. Porém, o post que foi a gota d'água era um foragido da justiça brasileira convocando a população para ir para a porta da casa do delegado que conduzia o inquérito para hostilizá-lo e falando o nome da esposa, das filhas. Isso é covardia, é ilegalidade de incitação à violência e não tem nada de liberdade de expressão. Portanto, às vezes, por trás do biombo da liberdade de expressão, você esconde um discurso de ódio altamente destrutivo das instituições. Agora, o modo como se fala parece que foram milhares de posts retirados. Foram algumas meia dúzia, talvez, algumas poucas dezenas, geralmente de discurso de ódio e ataque às instituições. Eu converso regularmente com o ministro Alexandre, somos colegas, somos amigos, portanto, é diferente do que muitas vezes se supõe, que existe uma massa de pessoas sendo censuradas. Não aconteceu isso, mas esse foi o discurso internacional. É preciso reconhecer que quando eu estava na faculdade, havia um grande movimento internacional de esquerda. Havia uma internacional socialista, havia um movimento relevante. Hoje em dia você tem uma grande articulação global de extrema-direita e que muitas vezes divulga internacionalmente uma percepção bem diferente do que acontece. E quando eu viajo muito, você disse que eu sou juiz, fui advogado, o que eu sou mesmo há 40 anos e continuo sendo professor. Eu adoro entrar numa sala de aula, eu escrevo regularmente, publico regularmente e viajo fora dos dias de sessão com frequência para universidades no Brasil ou fora do Brasil. Em alguns lugares se criou a percepção de que havia algum grau de autoritarismo no Brasil, o que é absolutamente impróprio, e é preciso levar em conta o que a gente enfrentou aqui no Brasil. Portanto, nós enfrentamos momentos em que as pessoas esquecem, mas houve uma tentativa de atentado terrorista no aeroporto de Brasília. Nunca tinha tido isso no Brasil. Nós tivemos um incêndio da sede da Polícia Federal aqui no Brasil. Nós tivemos uma mudança de atitude das pessoas. Eu gosto de lembrar, eu fui à final da Copa do Mundo de 2014 no Rio de Janeiro. O museu, minha mulher querida e saudosa, e meus 2 filhos, eram mais jovens. Os 4, sozinhos, fomos ao Maracanã, por conta própria. Depois, em 2016, eu e Teori Zavascki, meu filho menor, fomos à abertura das Olimpíadas. Sozinhos, os 3. Sem segurança. Sem segurança, não tinha nenhuma preocupação dessa natureza. Depois de 2018, as pessoas começaram a se sentir livres para fazerem ataques verbais e até ataques físicos. Tem um colunista que escreve numa revista semanal e diz, não, se indignaram com uma manifestação em Nova York, eles cercaram a van em que nós estávamos, em plena Quinta Avenida, uma horda de pessoas pagas, que depois se ficou sabendo, e tentaram virar a van, assim, uns 30, 40 pessoas. A gente está lidando com marginais e não pessoas que se manifestam livremente, como tem todo o direito. Portanto, houve a criação de uma cultura de violência e de agressividade que não existia no Brasil e que mudou muito o patamar das relações. E a gente precisa voltar a um tempo de civilidade. Não é muito fácil. Como eu falei, assim, o governador de São Paulo, por exemplo, que é uma pessoa que era da linha política anterior, um homem civilizado que tem opiniões, conversa civilizadamente. Portanto, não é uma questão de ser conservador, ou de ser liberal, ou de ser progressista. É uma questão de ser comprometido com a civilidade mínima que deve presidir a vida numa sociedade democrática. Ministro, diante de todo esse contexto, o senhor vê espaço para o fim do inquérito das fake news hoje? A gente lembra que foi um inquérito que desde o início teve alguma polêmica por ter sido aberto ali de ofício por iniciativa do ministro Dias Toffoli, e havia ali a perspectiva de que ele fosse temporário, mas a gente viu que ele está aberto até hoje. Como que o senhor vê o futuro desse inquérito diante de tudo que o senhor narrou? Acho que ele já está se aproximando do fim.
o inquérito realmente foi excepcional, como excepcional foi a situação que nós enfrentamos. O Supremo chamou um pouco para si o papel de enfrentar a extrema-direita antidemocrática no país. E acho que esse inquérito teve um papel decisivo. Eu acho que talvez a gente tenha salvado a democracia no país. Quem tiver assistido ao discurso daquele deputado que depois veio a ser condenado, e parece que acho que ainda está preso, quem defende aquilo devia reunir a família na sala de jantar da casa e passar o vídeo e dizer: esse é o país que nós queremos, essa é a gente que a gente admira. Porque não é pela quantidade de palavrões, pela quantidade de grosserias, pela quantidade de ofensas, pela quantidade de violência embutida. Nós evitamos que o país caísse naquele abismo de incivilidade e de extremismo. Essa é a dura realidade. As pessoas, às vezes, esquecem um pouco o que aconteceu no país em termos de ameaça às instituições, de ofensas às pessoas, de ameaças de descumprimento de decisões judiciais, o fechamento do Supremo com um cabo e um soldado. Nós vivemos tempos difíceis aqui no Brasil, e acho que o Supremo teve esse papel de enfrentamento. Agora, é preciso não esquecer que o ex-presidente teve 49% dos votos. Portanto, há uma quantidade grande de pessoas que, eu penso que equivocadamente, veem o Supremo como um alvo, um adversário, quando o Supremo é o grande defensor da Constituição. Se isso aqui fosse uma partida de futebol, a gente diria que o Supremo Tribunal Federal entra em campo com seus inquéritos, a exemplo do inquérito das fake news, tem os atos antidemocráticos, milícias digitais, e aí vem o Congresso com propostas de lei. Só um segundinho, os inquéritos demoraram porque os fatos foram aparecendo. Muitos. Então você tinha um inquérito lá atrás. Bom, quando o inquérito estava acabando, veio o 8 de janeiro, aí aquilo reacende. Depois a imprensa divulga uma suposta tentativa de golpe, aí a questão reacende. Então acaba que os inquéritos se multiplicaram de uma certa forma. Mas eu acho que o país está de volta à normalidade institucional, às relações cordiais entre os poderes. Portanto, eu acho que a ameaça já passou. Agora é uma questão do fechamento do inquérito. Eu acho que esse material vai para o Procurador-Geral da República, o professor Paulo Gonet, e ele então vai decidir o que ele acha que deve arquivar, o que ele acha que deve oferecer denúncia. Eu não gostaria de me comprometer com o prazo, até conversei com o ministro Alexandre. A gente não tem capacidade de prever um prazo, mas eu acho que não está longe. Acho que esse material, depois das eleições, vai estar. O Procurador-Geral da República disse que não iria mexer com isso antes das eleições. Acho que ele tem um ponto lá. Mas eu acho que isso... Eu acho que há um final à vista. Vamos ver qual o tempo, né? Quem vai mais rápido, a justiça ou a política? Porque se do lado do Supremo tem tantos inquéritos, como o senhor mesmo destacou, múltiplos e conectados entre si, lá no Congresso caminha uma proposta de anistia das pessoas que foram condenadas pelo 8 de janeiro. Só para a gente ficar num primeiro patamar, porque tem aqueles defensores de ampliar a proposta para pegar também quem nas eleições de 2022 bloqueou rodovias. Tem pessoas que querem até ir mais além com essa proposta que ainda não foi aprovada, não sabemos se será, mas caminha. Como o senhor vê esse projeto de lei da anistia? Olha, pela Constituição, quem tem competência para dar anistia é o Congresso. Portanto, acho que o debate está acontecendo no lugar certo. Como os outros debates estão acontecendo. Tem um debate sobre mandato no Supremo, acho que é legítimo o Congresso debater isso. Tem a queixa das decisões monocráticas, o pedido de vista, isso acho que a gente já resolveu pelo regimento, mas é legítimo. Eu acho que o Congresso debater as grandes questões nacionais faz parte da vida democrática. Quando eu acho que é necessário o Supremo se manifestar, porque nós também fazemos parte do debate público, eu me manifesto. Mas eu não vejo com muita naturalidade o Congresso debater essas questões. Vejo com um pouco mais de reserva os pedidos de impeachment. Porque aí, vamos fazer uma analogia de um jogo de futebol.
você tem os 11 jogadores, às vezes, evidentemente, eles têm posições diferentes, chutam a bola, às vezes, para o lado contrário, cada um tem a sua estratégia, faz parte do jogo. Mas quando um dos times passa a trabalhar para que você expulse jogadores do outro time, você deixou de jogar e não quer deixar que o outro time jogue. Portanto, eu acho que o impeachment, eu acho que ele é um elemento não desejável do debate público, que é você querer expulsar o jogador do outro time em vez de fazer o jogo de acordo com as regras naturais do jogo. Mas fora isso, eu acho que numa democracia nenhum tema é tabu. Tudo pode ser discutido à luz do dia. Eu sou um sujeito kantiano, assim, eu acredito piamente que tudo que é bom, certo e legítimo um dia vai prevalecer no espaço público. Sem querer antecipar votos, mas aqui apelando mais uma vez para a sua bola de cristal, ministro, nesse jogo, existe a possibilidade do Congresso aprovar a anistia dos condenados do 8 de janeiro e o Supremo reverter a decisão? Ou, em outro exemplo, do Congresso aprovar uma lei que permita o impeachment especificamente de um ministro do Supremo Tribunal Federal? E claro, a gente está falando aqui do caso mais flagrante do ministro Alexandre de Moraes, e o STF reverter esta decisão, porque às vezes parece que todos os caminhos levam ao Supremo. Pode o Supremo reverter a anistia e impeachment? O Supremo tem o papel de interpretar e aplicar a Constituição, de modo que qualquer ato que seja questionado perante o Supremo pode ser, sim, aferido em face da Constituição. Se o Supremo achar que é constitucional, o ato vale. Se o Supremo achar que é inconstitucional, o ato não vale. Uma coisa também que muitas vezes as pessoas não entendem, eu até, por acaso, essa semana estive numa universidade fora discutindo esse tema. As pessoas às vezes não percebem. O Supremo Tribunal Federal brasileiro, ele tem um papel um pouco diferenciado em contraste com as Supremas Cortes dos outros países do mundo por uma escolha do Constituinte de 88. É que a Constituição brasileira, como toda a Constituição, cuida da separação de poderes, da organização do Estado e tem uma declaração de direitos. Toda a Constituição democrática faz isso. Mas a Constituição brasileira, além de fazer isso, cuida do sistema de previdência, do sistema tributário, do sistema de saúde, do sistema de educação, do sistema de proteção ambiental, do sistema de proteção às comunidades indígenas, da comunicação social, do papel do Estado na ordem econômica, cuida da criança, do adolescente, cuida da família, cuida do idoso. Portanto, a Constituição brasileira cuida de muitos temas que em outras partes do mundo são deixados para a política. E no Brasil são transformadas em questões constitucionais e, portanto, judiciais. Isso explica a grande judicialização da vida brasileira e de algum protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Se alguém entrar na justiça inglesa com uma ação pedindo a atuação do governo ou do parlamento numa questão ambiental, o juiz vai dizer: essa é uma questão política, você bateu em porta errada. No Brasil, se alguém entra com uma ação ambiental no Supremo, o Supremo vai lá na Constituição e vai ver que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental de todos e que a sua proteção é um dever do Estado, e depois tem a lista dos comportamentos que o Estado tem que adotar para a proteção ambiental. Essa no Brasil é uma questão jurídica, não é uma questão política. Isso vale para a educação, isso vale para a saúde, isso vale para a previdência, isso vale para o sistema tributário. Portanto, no Brasil, houve uma constitucionalização ampla e, como o Supremo tem o papel de interpretar a Constituição, o Supremo acaba tendo um protagonismo. Muitas matérias foram tiradas da discricionariedade política do Parlamento e trazidas para a razão pública do Supremo. E é claro que quando você decide essas questões, que são questões divisivas da sociedade, você desagrada pelo menos algum grupo. E hoje em dia, numa democracia como é a brasileira, os grupos desagradados vocalizam. Portanto, se você decidir afetando o interesse do agronegócio, eles vocalizam. Se você decidir afetando o interesse das comunidades indígenas, elas também vocalizam. Faz parte de uma democracia. Portanto, muitas coisas que às vezes a comunicação social, a imprensa qualifica como crise,
são aspectos inevitáveis de uma democracia aberta e profunda como é a democracia brasileira. A democracia brasileira só não é profunda ainda em termos de igualdade. O Brasil ainda é um país que tem abismos de desigualdade, ainda tem quase 30% da população em insegurança alimentar. Essa é a grande falha da democracia brasileira. Eu acho que ela tem algumas falhas em matéria de integridade também, mas, sobretudo, a desigualdade é o grande problema brasileiro. E o extremismo, seja de um lado, seja de outro, ele geralmente floresce pelos desvãos da democracia, quando a democracia não entrega algumas das suas promessas, como a de prosperidade e de iguais oportunidades para todos. Portanto, eu penso que os democratas brasileiros de centro, liberais e conservadores, que querem preservar a democracia, têm que ter o seu projeto de enfrentamento à pobreza e à desigualdade no Brasil, inclusive as desigualdades de gênero e as desigualdades raciais. Presidente, estamos nos encaminhando já para o final da entrevista. A gente falou no início da entrevista sobre o balanço do primeiro ano, agora eu quero falar do futuro para o próximo ano, para o segundo ano do seu mandato como presidente da Corte e do CNJ. Que processos o senhor vê no horizonte para serem julgados aí nos próximos meses, E quais as iniciativas no âmbito também do CNJ que o senhor pretende pautar e enfim, discutir antes do término do seu biênio? Presidente, citando alguns exemplos específicos sobre o Supremo Tribunal Federal, a gente viu no primeiro ano como caminhou a questão sobre o porte de drogas, no caso da maconha. O senhor acha que no seu segundo ano o STF vai encarar o assunto aborto? Bom, deixa eu falar de drogas primeiro. E que houve uma discussão se seria ou não seria papel do Supremo. Evidentemente era papel do Supremo fazer o que fez. O que o Supremo fez, basicamente? Estabeleceu qual é a quantidade que distingue traficante de pessoa que está portando a droga para consumo. Por que esse era o papel do Supremo? Porque todo dia chega no Supremo habeas corpus de meninos, geralmente jovens negros de periferia, que são presos com alguma quantidade de drogas. 10 gramas, 20 gramas, 100 gramas, meio quilo. E, portanto, o Código Penal, ele despenalizou de prisão o porte de drogas. Essa foi uma decisão do Congresso. Portanto, o porte de drogas para consumo pessoal não gera prisão no Brasil, de acordo com o que o Congresso decidiu. O que nunca ficou muito claro. A decisão é do Congresso. E o tráfico é crime. Mas, se o porte não leva à prisão e o tráfico leva, você tem que saber qual é a quantidade que distingue uma coisa da outra. Foi isso que o Supremo fez. Estabeleceu que são 40 gramas. Para acabar com a discriminação que havia na sociedade brasileira. Eu sou do Rio de Janeiro, por exemplo, no Leblon, 40 gramas era porte para consumo pessoal. Na periferia, era tráfico. Portanto, você tratava desigualmente ricos e brancos, pobres e negros no Brasil. O que o Supremo fez foi derrotar essa abominável discriminação que havia, estabelecendo uma quantidade. Só isso. Tudo o mais é a espuma da conotação política que, enfim, que se quer dar a essas matérias. Aborto é muito mais complicado. Porque, e mesmo no caso das uniões homoafetivas que o Supremo decidiu lá atrás, aí, naquela época eu era o advogado da causa, não era juiz, mas nas uniões homoafetivas você está lidando com duas pessoas maiores e capazes que fazem uma escolha existencial. E é pleno direito delas, é um direito fundamental, sem controvérsia na minha visão, e o Supremo foi unânime nessa decisão e eu acho que fez muito bem. Aborto é um pouco diferente, porque existem pessoas que, por convicção religiosa ou filosófica, entendem que o feto é uma vida, ainda que uma vida em potencial. Tem os que entendem, não o feto, que a vida existe desde a concepção, desde o primeiro momento da concepção. E é preciso respeitar a convicção religiosa das pessoas. Então, há pessoas que pensam assim. E há outras, muitas, que entendem que
vida realmente só surge quando se forma um sistema nervoso. Aí você tem diferentes teorias. Mas pessoas esclarecidas e bem intencionadas podem ter visões diferentes sobre isso. E eu, como falei, eu tenho respeito por todas as posições. Ninguém é a favor do aborto. O aborto é uma coisa ruim. O papel do Estado deve ser evitar que ele aconteça, dando educação sexual, distribuindo contraceptivos e amparando a mulher que queira ter filho e esteja em condições adversas. Portanto, para ficar bem clara a minha posição, o aborto é uma coisa que deve ser evitada. É ruim. Ninguém é a favor do aborto. Dito isso, uma pessoa pode ser contra, pode pregar contra e pode não querer fazer, com todo o direito. Isso é diferente de você achar que a mulher que precisou fazer tem que ir para a cadeia. Portanto, descriminalizar não é legalizar, não é incentivar. É simplesmente acabar com a situação, sobretudo das mulheres pobres, que se automutilam fazendo esse procedimento, porque, por ser crime, não pode ser tratado, não pode ser lidado pela rede pública de saúde. Esse é o grande problema. E as pesquisas demonstram que, pesquisas internacionais, inclusive da Organização Mundial da Saúde, que a criminalização não diminui o número de abortos, apenas impede que ele seja feito de uma maneira segura. Portanto, o aborto deve ser evitado, ele deve ser muito raro, mas quando tiver que acontecer, em prol das mulheres, que ele seja seguro. Eu não levo essa discussão ainda a julgamento, porque eu acho que isso que eu acabei de falar agora ainda não é compreendido plenamente pela sociedade brasileira. Ser contra é diferente de prender a mulher. E eu preciso que esse debate amadureça. Se ele amadurecer, eu vou julgar. Mas, mesmo internamente no Supremo, eu acho que esse é um debate que precisa ser feito. Há pessoas que têm convicções. Portanto, eu não quero mudar a convicção de ninguém. É apenas a ideia central numa democracia, num Estado liberal, nas matérias em que há desacordo moral razoável como essa. Eu penso isso que disse a você. Alguém pode pensar diferente de mim. O papel do Estado numa democracia liberal não é escolher um dos lados quando há desacordo. O papel do Estado é permitir que cada um viva a sua convicção e assegurar o direito de cada um viver a sua convicção. É isso que eu penso também em matéria de interrupção de gestação, como em muitas outras matérias. Presidente e ministro Luiz Roberto Barroso, agradecemos muito pela entrevista. Foi um prazer ter o senhor aqui nos nossos estúdios hoje. Muito obrigada, ministro. 1 ano pedindo essa entrevista, hein? Aconteceu. Muito obrigada. Seja sempre bem-vindo. Um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.